O Espírito Santo ensina a alma, atestando ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo ama os homens, e quando é derramada sobre nós a porção de seu Espírito, essa porção nos acompanha, nos move em unidade em nosso entendimento das coisas, porque o Espírito é quem move o corpo e a razão da alma. Não há, portanto, como se apartar do Espírito se a função dele é nos mover. Eu chamo a atenção para os versículos 7 a 10 do Salmo de Resposta. Em que lugar me ocultarei de vosso Espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. O Espírito pensa o que vê nossa razão operar na alma. O Espírito Santo, que ouve as nossas palavras, sabe, antes de falarmos, aquilo que vamos falar, pois se é o Espírito que nos move, nossas palavras que são resultado da nossa reflexão, são a voz do Espírito. Nós a repetimos, assim como também repetimos os movimentos do corpo já planejados para nós. Eu chamo a atenção para os versículos 1 a 6 do Salmo de Resposta. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, puseste sobre mim a vossa mão. Então, esta aqui é uma grande sabedoria, um grande mistério. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Sim, é praticamente impossível você compreender essa movimentação, porque tudo se trata de uma unidade. Mas é preciso salvar a alma. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvar nossa alma, e essa verdade é ainda mais sublime. É claro que há sinais de que temos sido guiados por porções de bom espírito. O nosso juízo, aquele que governa a terra numa leitura alegórica é a alma, deve amar a justiça. Outro sinal, o espírito bom procura a Deus na simplicidade de coração, sem orgulho ou vaidade, não exige provas nem sinais, não é perverso, não trama o mal. Eu chamo a atenção para os versículos 1 a 5 do livro da Sabedoria, que vem a ser a primeira leitura de hoje. Amai a justiça, vós que governais a terra, tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Podemos testemunhar a todo momento um indivíduo conhecido nosso que muda sua personalidade a ponto de ser célebre o dito popular, quem te viu, quem te vê, ou ele mudou da água para o vinho. É porque o Espírito Santo troca partes ruins de nosso espírito por partes boas de espírito.
Mas nós não precisamos ficar com medo de uma fragmentação esquizofrênica, porque o Espírito Santo nos mantém em unidade. Chamo a atenção para o versículo 7 da primeira leitura. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra é a alma, né? Mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo que se diz. Quando a porção de espírito mal em nós erra, pecamos a alma, o corpo e o espírito. Deus então nos faz repetir e repetir o erro, como está no Salmo 10, versículo 2. Fiquem presos nas tramas que planejaram, ou no Salmo 9, versículo 16, no laço que ocultaram, prenderam o pé. Daí, Deus toma o nosso sofrimento decorrente dos erros nas mãos, como no Salmo 10, versículo 14, e o investiga. Do mesmo modo, faz a ciência, fazem os psicólogos conosco. Os psicólogos e psiquiatras são médicos de almas, mas podem se tornar inquisidores cruéis e terríveis por causa do orgulho da medicina. Eu mesmo sou testemunha que eu fui internada várias vezes por defender a palavra de Cristo. E eu chamo a atenção para o primeiro versículo do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos, seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Não é preciso temer, senão a Deus. Eu chamo a atenção para o versículo 6 da primeira leitura. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Se nós agimos com humildade e nos arrependemos dos nossos erros, nós nos tornamos como mortos contra as injustiças e investidas do mau espírito. E assim podemos perdoar os outros, pois todos nós temos a potência do erro. Desse modo, Jesus ensina no versículo 3 do Evangelho de hoje: prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Jesus morreu e ressuscitou para que a morte causada pelo pecado não tivesse mais poder sobre nós. Assim, nós evitamos cometer o mal. Esse espírito que está investindo para que se faça o mal se esvai. O Espírito Santo nos garante uma porção de bom espírito. Nós mudamos da água para o vinho ao passo da nossa conversão. E para que tudo isso aconteça é preciso ter fé. A fé é a submissão da nossa inteligência à verdade divina. Entendamos a alegoria da amoreira no Evangelho de hoje. A amoreira é uma compreensão de uma ideia. O mar é a turbulência com o sal da palavra de Deus, cujo efeito é a conversão do nosso espírito ruim num bom espírito, é a conversão da nossa alma no caminho do bem. Embora Jesus também esteja falando de modo concreto, pois o Espírito está em todas as coisas. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com o vinho e disse: este é o meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue
terá a vida eterna. Senhor, salvai-me.